A grande aventura do rato Ribaldo. Era uma vez um rato grandão chamado Ribaldo. Ele era um rato muito curioso e simpático, com um corpo de um tom de cinza escuro, redondinho e macio, como se fosse moldado de massinha. Suas orelhas eram grandes e redondas, o focinho comprido e engraçado, e os dentes da frente eram brancos e enormes, sempre aparecendo quando ele sorria. Seus olhos eram bem grandes e esbugalhados. Pareciam duas bolinhas de massinha branca com pontinhos pretos no meio, que se mexiam cheios de curiosidade. Ribaldo tinha braços curtinhos, e suas mãos eram pequenas, e um rabo comprido e fino, sem nada de pelos. Quando ele andava, balançava o rabo como quem dança com o vento. Ele vivia na toca de uma árvore perto da grande mansão da Rua Olímpio, esquina com a Rua Gusmão. Ribaldo, como um bom rato, gostava muito de passear à noite, em busca de restos de comida. Um dia Ribaldo encontrou um pedaço de bolo em cima do banco da praça. Com muita fome, ele logo provou a guloseima. Era um bolo diferente, com cores que variavam do creme ao caramelo, coberto com uma camada generosa de chocolate. Na primeira mordida, Ribaldo ficou encantado com o gosto daquele bolo. Fascinado pelo cheirinho delicioso daquele pedaço, ele não aguentou e comeu tudo sem levar nada para casa. Ribaldo voltou para casa e, com a barriga cheia, deitou e dormiu até roncar. A noite passa, os pássaros acordam, o sol começa a apontar e o galo da vizinha começa a cantar, acordando o nosso aventureiro Ribaldo. O sono estava bom demais, mas a barriga do nosso ratinho guloso já começa a reclamar. Então, como o Ribaldo não trouxe nenhum pedacinho de bolo para casa, ele não tinha nada para comer no café da manhã. E agora, como se arriscar durante o dia? A noite era muito mais fácil, pois ele podia se esconder das pessoas e de animais caçadores. A fome era tanta que ele resolveu arriscar, saindo do seu esconderijo. Se escondendo nos arbustos, ele conseguiu lentamente se distanciar da sua casa em busca de comida. Ele conseguiu ver um pedacinho de pão caído perto de uma lixeira, ao lado da padaria do seu Vicente. Então, disfarçado com uma casca de laranja na cabeça, o ratinho conseguiu chegar até o pão, sem ninguém perceber. Que legal, ufa, consegui, disse o ratão feliz da vida. Os dias passam e Ribaldo sonha com aquele bolo de sabor delicioso. Como saber de onde esse bolo veio? E quem será que deixou cair essa delícia? Ribaldo pensou e pensou, então resolveu ficar escondido atrás de um pequeno arbusto para ver quem passava, naquele lugar onde ele encontrou aquela maravilha de bolo. Tentou vários dias, mas sem sucesso, até que num belo dia, no final da tarde, ele viu uma linda menininha sentada no banco da praça, comendo aquele bolo tão sonhado por ele. Então, o rato seguiu a garotinha para saber onde era sua casa e descobrir de onde surgiu aquela gostosura de bolo. Pela janela da cozinha, Ribaldo ficou olhando escondidinho para ver se via aquele bolo. Ele ficou horas e horas ali esperando e nada, nenhuma pista do tão sonhado bolo. Já estava ficando tarde e ele quase desistindo. Então ele escutou a mãe da garotinha dizendo: "Acabou o bolo, vou até a padaria comprar mais." Essas foram palavras mágicas para os ouvidos do ratão. Então ele não pensou duas vezes, desceu rapidinho e correu até o carro da mãe da menininha. Ele, sem pensar nos riscos, subiu em cima do carro e foi junto, para tentar descobrir onde era o lugar que fabricava o bolo que ele tanto queria. Que coincidência, era a padaria do seu Vicente. Que maravilha, pensou Ribaldo. Era o seu Vicente que fazia aquele bolo delicioso. Ribaldo voltou para casa rapidinho e começou a criar um plano de como conseguir entrar na padaria à noite, quando ela estivesse fechada. Ele pensou e lembrou que atrás da padaria existia uma janela com um vidro quebrado, onde ele poderia entrar. A noite chegou, então o rato resolveu seguir o seu plano. Saiu escondidinho e logo chegou até a padaria. Ele pensou: e agora? Como vou conseguir subir até a janela? Foi aí que ele viu uma vassoura encostada na parede próxima à janela, com o vidro quebrado. Então ele começou a escalar o cabo da vassoura para chegar até a janela. Quando chegou lá em cima, ele conseguiu entrar na padaria pelo buraco do vidro quebrado. Então o nosso amigo aventureiro conseguiu entrar
E como estava escuro, era bem difícil ver onde ele pisava. Então ele tentou encontrar o bolo pelo cheiro, mas como na padaria tinha vários salgados e doces, ficava bem complicado saber onde estava guardado o tão sonhado bolo. De repente ele sentiu o cheirinho daquele bolo misterioso. Então Ribaldo, atraído pelo cheirinho do bolo, foi caminhando em cima do balcão e acabou caindo dentro do pote de farinha. Como o pote era muito fundo, ele não conseguia sair. Tentou pular e pular, mas não conseguiu. O ratinho teve que passar a noite dentro do pote de farinha. A noite passou, o sol apontou, os passarinhos começaram a cantar e o padeiro Vicente chegou à padaria. A primeira coisa que Vicente faz quando chega à padaria é começar a preparar os pãezinhos para os seus clientes. Então Vicente pegou o pote de farinha e começou a despejar sobre a mesa. Nesse momento, o ratinho Ribaldo caiu sobre a mesa e, muito assustado, começou a correr. E o padeiro Vicente tomou um susto tão grande que derrubou o pote de farinha no chão. O ratinho aventureiro saiu porta fora todo sujo de farinha, correndo desesperado, porque sabia que tinha feito uma coisa errada. Depois do que aconteceu, Ribaldo nunca mais tentou roubar nada de ninguém. Agora ele só come o que ele encontra, ou aquilo que ganha dos outros. O nosso rato aventureiro aprendeu uma grande lição: quem tenta fazer o mal pode se dar mal. Depois de toda a confusão na padaria do seu Vicente, Ribaldo passou muitos dias quietinho dentro da sua toca. A lembrança de ter caído dentro do pote de farinha e saído correndo branco, como um fantasma, não saía da cabeça dele. Ele ainda sentia vergonha quando lembrava do susto que deu no padeiro. Mesmo assim, o ratinho sabia que tinha aprendido uma lição importante. Ele entendeu que não podia pegar nada que não fosse dele e que a curiosidade e a fome não podiam fazer ele esquecer o que era certo. A vida do ratão foi voltando ao normal, as noites ficaram mais tranquilas e ele agora fazia suas caminhadas sempre com muito cuidado. Ele pegava migalhas deixadas na praça, pedacinhos de frutas caídas perto da feira e algumas casquinhas de pão que o vento levava até perto da sua árvore. Apesar de tudo que aconteceu, Ribaldo era um rato sonhador. Ele gostava de imaginar lugares novos, cheiros diferentes e aventuras que poderiam levar ele para fora da praça onde vivia. Certa manhã, depois de uma noite de chuva, o ratão resolveu dar uma volta mais distante do que de costume. Ele andou pela calçada molhada, atravessou a rua com muito cuidado e chegou até o portão de uma casa que ele nunca tinha visto antes. O portão era alto e coberto por trepadeiras verdes que subiam até o topo. O cheiro que vinha de dentro era delicioso, uma mistura de flores, frutas e algo que lembrava bolo fresco. Ribaldo sentiu o coração bater forte. Ele sabia que precisava descobrir de onde vinha aquele perfume tão encantador. Com um jeitinho esperto, ele encontrou um pequeno buraco na cerca, grande o bastante para ele passar. Assim que entrou, ficou deslumbrado. Era um jardim imenso e colorido, com flores de todas as cores que ele já tinha visto e outras que ele nem sabia que existiam. O chão era coberto por grama macia e havia borboletas voando por todos os lados. No meio do jardim, existia uma pequena casinha branca, com janelas redondas e uma chaminé fininha soltando fumaça. Ribaldo se aproximou devagar, curioso como sempre. Do lado da casinha ele viu uma mesa de madeira coberta por uma toalha florida. Sobre ela havia frutas frescas, um jarro de suco e um prato com pequenos bolinhos dourados. O cheiro era o mesmo que ele tinha sentido do portão. Ele sentiu vontade de provar, mas logo lembrou do que aconteceu na padaria. Então decidiu apenas observar e entender de onde vinha aquele jardim tão bonito. Enquanto explorava o lugar, ele percebeu que o jardim parecia mágico. As flores se inclinavam como se quisessem olhar para ele, as borboletas voavam em volta do seu rabo, e até o vento soprava suave, como se brincasse com um rato aventureiro. No canto do jardim, havia um pequeno lago com água cristalina. Ribaldo se aproximou e viu seu reflexo na água. Ele percebeu que ainda tinha um pouquinho de farinha grudada no rabo, lembrança da sua atrapalhada. Ribaldo lavou o rabo na água e começou a brincar.
espirrando gotinhas que brilhavam com o sol. Foi quando ele percebeu algo diferente. Dentro da água, havia uma pedrinha que brilhava de um jeito especial. Era redonda e azul. Parecia uma bolinha de vidro. O ratinho ficou encantado e decidiu guardar aquela pedrinha. Ele acreditava que podia ser um sinal de boa sorte. Colocou a pedrinha dentro de uma folha enrolada e amarrou com um pedacinho de cipó. Nos dias seguintes, Ribaldo começou a visitar o jardim sempre que o sol nascia. Ele gostava de observar as flores e de sentir o cheiro das frutas. Cada vez que voltava, ele percebia algo novo, uma flor diferente, um inseto colorido ou uma nova trilha de pedrinhas brilhantes que pareciam guiar ele para algum lugar. Certo dia, o ratinho decidiu seguir a trilha de pedrinhas azuis que saía do lago. Elas formavam um caminho que serpenteava pelo jardim, até desaparecer atrás de uma grande árvore de tronco dourado. A árvore era enorme, com galhos que pareciam tocar o céu. Suas folhas eram douradas e reluziam como se fossem feitas de sol. Ribaldo ficou encantado. Ele nunca tinha visto uma árvore assim tão bonita. O ratinho começou a subir devagar pelo tronco, usando suas patinhas firmes e o rabo para se equilibrar. Quando chegou em um dos galhos mais altos, encontrou um pequeno ninho abandonado, feito de folhas secas e gravetos. Dentro do ninho, havia mais 4 pedrinhas azuis iguais a que ele tinha encontrado no lago. Ele colocou as pedrinhas na folha onde guardava a sua e percebeu que, juntas, elas brilhavam ainda mais forte. Enquanto admirava o brilho das pedras, o ratinho ouviu um barulho suave, como se o vento estivesse sussurrando alguma coisa. Ele olhou ao redor e viu que as folhas da árvore balançavam mesmo sem vento. Era como se o jardim estivesse vivo e falando com ele. O ratinho não entendia, mas sentia que havia algo mágico naquele lugar. Nos dias seguintes, Ribaldo começou a perceber que as coisas no jardim mudavam conforme o humor dele. Quando ele chegava feliz, as flores abriam mais depressa. Quando ele ficava pensativo, o vento soprava suave e o lago ficava calmo. Quando ele se sentia triste, as borboletas se escondiam. Ele percebeu que o jardim respondia aos sentimentos dele. Com o tempo, Ribaldo aprendeu a cuidar do jardim. Ele recolhia folhas caídas, organizava pedrinhas, empurrava pequenas sementes para dentro da terra e até ajudava formiguinhas a levar comida para o formigueiro. Cada gesto dele parecia deixar o jardim mais bonito e mais vivo. Ele entendeu que o lugar mágico estava retribuindo o carinho e o cuidado dele. Um dia, quando o sol estava se pondo, o ratinho viu uma cena que encheu o coração dele de alegria. No meio do jardim, bem ao lado do lago, começou a brotar uma flor enorme, de pétalas azuis e douradas, igual ao brilho das pedrinhas que ele tinha encontrado. O ratinho ficou tão emocionado que até se deitou na grama para olhar o céu. Ele sentia que aquela flor era um presente do jardim por tudo que ele fez. A partir daquele dia, Ribaldo entendeu que o verdadeiro tesouro não era o bolo, nem as pedrinhas brilhantes. O verdadeiro tesouro estava em cuidar, respeitar e valorizar o que a natureza oferecia. Ele percebeu que quando a gente faz o bem volta em forma de beleza, paz e alegria. Então, o ratão curioso e aventureiro virou o guardião do Jardim Encantado. Ele cuidava das flores, das frutas e dos pequenos animais que viviam lá. Às vezes, as crianças da vizinhança olhavam por cima do muro e viam o jardim sempre bonito, mas nunca imaginavam que um rato gentil era o responsável por tanta harmonia. Com o tempo, o jardim se tornou um lugar ainda mais mágico. Toda noite, quando o céu escurecia, pequenas luzes azuis se acendiam entre as folhas e floresciam como estrelas no chão. Era o jardim dizendo boa noite ao seu pequeno protetor. Ribaldo dormia tranquilo dentro da sua toca, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que havia encontrado o seu verdadeiro lar. Fim.